Olá pessoal, bem-vindo ao Oráculo de Anúbias. A nossa resenha de hoje vai ser sobre o Oráculo Wicca. Esse oráculo aqui eu tenho ele há muito tempo, então ele nem tem caixinha. Para vocês terem uma ideia, eu nem lembro mais se ele tinha caixinha, como que ele veio, assim, nem lembro mais, é tanto tempo que eu tenho ele. Ele é um oráculo, né? Ele tem 42 cartas. Ele é da editora Pensamento. A autora é a Sally Morningstar. É uma tradução da versão internacional. A tradução dele foi feita por Denise D.C. Rocha de Lela. Essa é a primeira edição de 2002. E o título original desse oráculo é The Wicca Book. Aqui nós temos o sumário. Bom, pelo nome vocês já viram, né? É um oráculo com um tema celta. Aqui na parte da introdução, a autora nos diz que o objetivo desse oráculo é transmitir conhecimentos e orientações profundas no campo da magia, dando a nós a chance de desenvolver uma forte relação com a natureza, com suas criaturas e com seus sinais. O intuito deste livro também é revelar o significado dos instrumentos wiccanianos e de certas divindades, além de apresentar exercícios de magia que ajudarão a desenvolver a nossa intuição e sabedoria. Nessa parte aqui que conta sobre a história da Wicca, eu só separei alguns pontos, porque esse livro aqui é um livro que tem bastante material sobre o Wicca, né? Então, se fosse falar tudo, é muito tempo, né? Então, eu deixo assim para vocês adquirirem e estudarem com mais profundidade. Então, a autora nos conta aqui que a Wicca, ou a arte das bruxas, é uma tradição pagã que celebra e respeita a natureza, reverencia a deusa e as divindades pré-cristãs. A tradição pagã também abrange, entre outras coisas, o xamanismo, a alta magia, o druidismo, a cabala e a magia do Egito e do norte da Europa. Na parte sobre os praticantes do mundo moderno, Gerard Gardner, na década de 50, fundou a tradição gardneriana, com a ajuda de pessoas como Doreen Valiente, sua alta sacerdotisa, indo a público e promovendo a arte das bruxas. Entre outros conhecidos praticantes da magia da atualidade estão o falecido Scott Cunningham, que trabalhou incansavelmente para promover a prática correta da bruxaria. Por este motivo, o dogma wiccaniano nos traz: faça o que desejar, desde que não prejudique ninguém, é mantido em alta conta. O paganismo é um termo genérico muito usado hoje em dia para descrever qualquer prática espiritual anterior ao período em que a cultura e as religiões dos povos invasores foram impostas às comunidades tribais. Sobre a perseguição sofrida pelas bruxas na Europa, no meados do século XIII, a Igreja Católica Romana começou sua vendetta contra a bruxaria, praticada em toda a Europa. Depois da Reforma, iniciou-se um período conturbado entre católicos e protestantes. A bruxaria ficou então confinada pelos rótulos e crenças da Igreja. A partir do último cartel do século XII, a Inquisição se mantivera ocupada queimando cristãos hereges e judeus, até que voltou sua atenção para a bruxaria. Matthew Hopkins foi um famoso caçador de bruxas, cujo longo reinado de terror, especialmente em West Anglia, resultou em 250 acusações entre 1645 e 1648. Entre 1560 e 1660, a perseguição às bruxas continuou frenética e impiedosa em toda a Europa, especialmente na França e na Alemanha, onde o Estado permitia a tortura.
A última execução de que se há registro ocorreu em 1684, embora depois dessa data tenham ocorrido outros casos isolados de agressão contra suspeitos de bruxaria. Sobre a perseguição às bruxas nos Estados Unidos, nos conta que as colônias norte-americanas pegaram a mania das bruxas em torno de 1640, embora essa perseguição nunca tenha atingido os níveis de turbulência dos países da Europa. O caso mais conhecido dos Estados Unidos ficou registrado em Salem, Massachusetts, em 1692. A bruxaria nos dias de hoje. Os wiccanianos de hoje ainda demonstram grande reverência pela deusa, pois a veem como consorte do Senhor. Eles não fazem distinção entre os dois, pois ambos são necessários e vitais. Hoje o paganismo é visto como uma religião em rápida expansão. Nessa parte aqui, a autora, ela fala sobre a prática da magia, ela fala por onde começar, ela fala sobre o voto de magia, ela dá todas as descrições, como que tem que fazer. Fala também sobre o desenvolvimento de nós mesmos. Aqui também tem as cores e as suas qualidades. Limpeza e consagração. Como se purificar para a cerimônia. Limpeza para trabalhos gerais de magia. Limpeza dos espaços sagrados. Compreensão psíquica. Ataques psíquicos. Ela fala também sobre ritual de proteção psíquica. Fala sobre ritual de resolução de conflitos. Momento propício. Aqui nesse capítulo 3, ela fala sobre círculos, altares e espaços sagrados. Espaços sagrados, como tornar um local sagrado. Fala sobre os altares sazonais, o altar wiccaniano. Aqui ela descreve os sabás, né? Que são os momentos para fazer certos feitiços, certas magias. Sobre as estações, ela também descreve. Aqui sobre o círculo mágico, como traçar um círculo mágico. Tem até imagens. Esse livro, assim, ele, apesar de fininho e ser oráculo, ele vem bastante coisas, assim, é bem interessante. Não é um livro profundo, mas para ter uma noção, para quem tem interesse, curiosidade sobre esse tema Wicca, esse livro ele é bem legal. Só que como ele é muito antigo, talvez encontre ele só em sebo. Na internet tem os sebos online, estante virtual, Mercado Livre, né? Talvez encontre nesses locais. Instrumentos para o ritual, óleo sagrado, o atame, a sineta, recipiente com sal, recipiente com água, o cálice, as velas esféricas, consagração de instrumentos para magia, como fechar um círculo mágico. No capítulo 4, onde nos fala sobre datas sagradas e datas especiais, fala sobre a roda do ano wiccaniana. Existem 8 sabás ou datas sagradas no calendário wiccaniano. O Samain, o solstício de inverno, Natal, o Imbolc, o equinócio da primavera, o Beltane, o meio do verão, o Lugnasad e o equinócio de outono. Ao longo do ano também existem 13 celebrações da lua cheia, conhecidas como os ebates. Os wiccanianos celebram a lua porque ela é a guardiã da magia, além de ser uma figura central na crença que os wiccanianos têm nos poderes da deusa.
A lua faz parte do domínio celeste da deusa. Aqui tem um chá de adivinhação. Aqui o desenho da roda do ano. E aqui ela descreve sobre o que é esses festivais, esses sabás. Aqui como fazer um terço da fertilidade. Tem bastante receitas aqui, bastante receita de magias. Pão da colheita, cerimônia do ebate da lua cheia, preparação. Aqui no capítulo 5 ela descreve sobre os instrumentos mágicos. Como fazer uma argola de proteção, que seria o pentagrama. Como fazer a varinha mágica. Que madeira usar, né, para confeccioná-las. Associações mágicas da pena, para colocar na ponta dela. Aqui fala sobre incenso, uma mistura mágica e o significado das fragrâncias. A toalha do altar, como a gente tem que fazer ela também, confeccionar, né? Aqui no capítulo 6, ela fala como usar e interpretar as cartas desse tarô. E ela começa a descrever alguns métodos de tiragem. Aqui, por exemplo, a sequência da estrela, a sequência do relacionamento, a sequência da ascensão. E aqui alguns métodos já bem comuns, né? Que é aquela de resposta rápida, passado, presente e futuro, as 3 cartas, e a carta do dia. Aqui começa a descrição de todas as cartas. Tem a parte descritiva, a parte do significado, exercício de magia e ponto alto e baixo das cartas, que seria, né, significado positivo e negativo. Aqui para o final do livro tem uma tabela de correspondências de dias da semana, fases da lua. E aqui uma tabela bem grande de relações, né? Dia da semana, anjo, cor, divindade e símbolo de cada planeta. Aqui tem um glossário com algumas palavras que tem tanto nas cartas quanto no próprio livro. Fonte de pesquisa, né, que ficam aqui na biografia. E agradecimentos finais. Essas cartas aqui, como elas são bem antigas e a qualidade delas também não é uma qualidade assim muito boa. O papelão é um papelão mais fino, mais frágil, né? Então eu mandei plastificar também em gráfica, que daí ela tem uma longevidade maior. Aqui seria o verso das cartas, né? É interessante que tem o sol e a lua. Vou apresentar para vocês agora todas as 42 cartas, começando pelo galho prateado, a vassoura, o espelho, o caldeirão, o gato preto, a caverna, o cordão, o cálice, o manto, a água sagrada, Gaia, a coruja, bola de cristal, cone do poder,
a serpente, a rainha de Elfame, a varinha, o livro das sombras, o sino, a lua, a estrela de 6 pontas, o sumo sacerdote, a senhora, a anciã, a espiral, o mago, o deus cornífero, Arádia, o corvo, o familiar, o homem verde, a pedra furada, o Atame, Nêmesis, Secna, o feitiço, aranha, o neófito, o morcego, a espada, o pentáculo e, por fim, a vela. Essa foi a nossa resenha do Oráculo Wicca. Muito obrigada pela companhia de todos e fiquem com Deus.